Olá, bom dia! Bom dia, Porto Velho, bom dia, Estado de Rondônia. Estamos no ar com mais um Missão Rondônia. Bom dia a todos que nos assistem agora em dois horários, né? Tanto pela manhã, às 6h30 e pela noite, né? Desculpa, às 10h30 no canal 25. Estamos aqui mais uma vez e hoje, né, com a presença nobre aí do Dr. João Paulo Viana e o nosso companheiro de farda, nosso policial amigo, Coutinho. E a gente vai falar algumas questões aí de interesse de toda a sociedade, tanto política quanto social também, né, Yane? O Coutinho está hoje aqui para mostrar para a gente um trabalho que ele vem realizando junto com alguns colegas, mas que teve assim como base as crianças de Porto Velho. Bom dia, Coutinho. Olá, bom dia deputado, bom dia Yane, bom dia doutor. A gente começou um projeto pouco antes do Dia das Crianças, né? E graças a Deus foi um grande sucesso dentro da nossa cidade, em especial a Zona Leste de Porto Velho, que fomos recebidos por lá e conseguimos beneficiar 750 crianças no geral, né? Percorremos vários bairros da Zona Leste, como andamos no bairro Planalto, bairro Socialista, bairro Teixeirão, bairro Mariana e bairro Marcos Freire. Essas imagens, Coutinho, que tem aí, Vinícius, pode soltar aquelas imagens do Dia das Crianças, é o evento que você coordenou, não é isso, Coutinho? Exatamente, deputado. A gente começou um projeto do nada, né? A gente simplesmente começamos num dia lá em casa, eu estava em casa, e todo dia de tarde as crianças da rua da minha casa, eles costumam andar de bicicleta ali pela rua ali, e eu sempre vi uma criança lá que ela ficava correndo atrás da bicicleta porque ela não tinha uma bicicleta, né? E esses grupos de WhatsApp, né, onde eu faço parte de alguns, tenho também alguns grupos, né? Peguei e fiz uma campanha para essa criança, né, para a gente conseguir uma bicicleta para essa criança, onde foi sucesso, a criança foi beneficiada com a bicicleta. Daí então alguns amigos meus, né, me convidaram, né, para fazer o Dia das Crianças. Isso eu já fazia anteriormente, né? Eu sempre fazia 50 sacolinhas e entregava na periferia de Porto Velho, né? Contei para eles do que eu fazia no Dia das Crianças, né? Eles, legal, vamos somar junto. Alguns colegas mesmo somaram com a gente, inclusive agradecer ao senhor, tá? E a vereadora também que me apoiou também nesse projeto. E no geral conseguimos fazer 750 sacolinhas, né? Onde a gente percorreu vários bairros aí, conforme está sendo mostrado aí. Que bairro é esse, Coutinho? Esse bairro aí é o bairro Teixeirão. Esse bairro agora, o último agora mostrado aí, é o bairro Planalto. Bairro Planalto, quando a gente chegamos no bairro Planalto, foi uma alegria só. Chegamos no bairro Planalto por volta das 9h15 da manhã. Parece que a criançada... Porque criança acorda cedo mesmo, né? Quando a gente chegamos no bairro já fazendo barulho. Esse rapazinho é no bairro Mariana. Esse aí foi o momento, acho que foi um dos momentos mais lindos que a gente teve, foi desse rapazinho aí, pois quando a gente chegamos no bairro Mariana, ele escutou o carro de som, né, e viu o caminhão, e ele não anda, ele é especial, né, ele não anda. Ele se arrastou até o portão da casa dele e ficou gritando, chamando a gente, né, até que um de nós visualizou ele no portão, né, e fomos até a residência onde ele reside aí, a mãe dele abriu o portão para a gente, nós entramos dentro da residência, né, entregamos a sacolinha para ele e entregamos também um presentinho para ele, né. Não conseguimos muitos presentes, mas conseguimos em média 45 presentes. A gente escolhia exatamente os especiais para poder adquirir o presentinho, né? Mas as demais crianças tudinho foram beneficiadas com sacolinhas, bolo, né? Aqueles geladinhos. Também conseguimos também uma média de 1000 geladinhos. Enfim, a festa foi linda, foi maravilhosa. E o que tu prepara agora para o final do ano, Coutinho? Já jogou o projeto? Qual é o projeto que você tem em mente agora? Então, deputado, a minha equipe, né, que é formada aí por mais ou menos umas 15 pessoas que estão ligadas diretamente, né, com os projetos, né, viram por onde nós percorremos, né, e vimos também muita gente necessitada, né, são pessoas humildes, locais onde, lamentavelmente, o poder público não consegue chegar com eficiência até eles, né, e se reunimos nesse mesmo dia 12 aí, depois que a gente terminamos todo o projeto aí, e questionamos, né, o que a gente poderia fazer mais, né, e decidimos então formar uma nova campanha Natal Sem Fome, né? Então você que está em casa, que está assistindo esse programa agora, iremos fazer uma campanha a partir de já, né? Se chama Natal Sem Fome. Doe uma cesta básica ou qualquer quantia em dinheiro, se você puder,
tá, para ajudar a gente. A nossa meta é conseguir pelo menos 100 cestas básicas. Se conseguirmos ultrapassar, melhor ainda, né? Imagina você, né? Quantas pessoas não estarão com fome nesse Natal? Haja visto também a crise que se alastrou pelo país, né? Hoje em dia tem o quê? 10 milhões de brasileiros desempregados? Ou um pouco mais? Fala em 16 milhões. Mas como que vai fazer essa doação, Coutinho? Então, deputado, também nesse mesmo dia 12, né? A gente terminamos esse projeto do Dia das Crianças, era por volta das 15 horas da tarde, né? A gente começamos às 8 horas da manhã, terminamos por volta das 15 horas da tarde. E a gente decidiu da seguinte forma: a gente vai percorrer a periferia de Porto Velho, entendeu? Vamos localizar pessoas que realmente necessitam, né? Esse projeto ele vai se pendurar até o dia 22 de dezembro, né? Quanto a gente puder arrecadar, melhor ainda. Mas entre em contato contigo, qual é o telefone? O telefone para contato. Pode entrar em contato com a gente mesmo pelo telefone 69-992-16-5847, tá? Inclusive temos até um grupo de WhatsApp que a gente criou exatamente para isso, para as pessoas entrarem no grupo, né? E fazer sua doação como puder, né? Quem não puder dar uma cesta básica, não tem problema não. Doa uma parte em dinheiro, entendeu? Às vezes você pode doar 30, o outro doa mais 40, ou seja, 2 pessoas já conseguiram doar uma cesta, né? A nossa meta é 100, mas se a gente puder ultrapassar de 100, melhor ainda, né? Imagine você, no final do ano, você tem a sua ceiazinha lá para você se alimentar junto com a sua família, né? Mas muitas famílias em Porto Velho não terão a mesma sorte, né? Então, se você doar um pouco de você, eu tenho certeza que essa outra família vai ficar muito agradecida por que você possa fazer, né? E tenho fé na minha equipe também, que vai trabalhar arduamente em cima dessa situação aí, em cima desse projeto. Alguns chegaram a nos questionar, mas é cedo, ainda estamos em outubro. Cedo para você, porque para quem está com fome, já é tarde. Legal. E Coutinho, essa ação que vocês fizeram no Dia das Crianças, vocês conseguiram levar alegria para quantas crianças, mais ou menos? Vocês têm o quantitativo? Então, Yane, a gente conseguiu... Olha, o que eu tinha conferido eram 750 sacolinhas. Só que também nós tínhamos mais de 1000 geladinho, tínhamos quase 200 fatias de bolo, refrigerante também, bastante. Inclusive chegou até a sobrar refrigerante, né? De tanto que a gente conseguiu. Agradeço aí o apoio de todo mundo que nos apoiamos a gente na situação. Tá todo mundo de parabéns. Eu acho que pelas imagens que vocês viram, vocês viram a dimensão do que foi, né? Eu, sinceramente, eu jamais imaginava que ia chegar a tanto como chegou, né? Nem as pessoas que me acompanham, né? A gente costuma brincar dentro do grupo, né? Eu sou um louco que estou sendo seguido por outros loucos, né? E nessa loucura aí a gente conseguiu fazer esse projeto lindo aí. Eu tenho certeza que o Natal Sem Fome também vai ser outro projeto lindo também. Quero agradecer a todo mundo que está abraçando a causa, né? Muita gente já está me procurando, inclusive também já teve pessoas que foi no meu WhatsApp e pediu cesta já, né? É como eu falei anteriormente, pode ser cedo para você, mas para quem está com fome já é tarde. São quantas famílias agora para o Natal Sem Fome? 100. 100 famílias. 100 famílias, né? É a meta, né? A gente tem a meta de 100, mas se a gente conseguir chegar a 200, melhor ainda. Tem muita gente em Porto Velho que está necessitada. Existem locais na periferia de Porto Velho que, como eu falei anteriormente, né, o poder público não chega, né? Existem invasões e invasões em Porto Velho que, lamentavelmente, as pessoas vivem em situações precárias, né? Já vi a vereadora já nesses locais também. Uma vez eu no meu trabalho passando, eu já vi a vereadora também. Ela visita sempre os locais onde ela pode visitar, né? Mas, inclusive o bairro Planalto, a invasão do bairro Planalto, o local onde a gente percorreu, é um local ali onde foi doado, acho que só foi doada a terra pela prefeitura para as pessoas construir, né? Só que eles estão praticamente abandonados ali, né? Não estão sendo assistidos da melhor forma possível, né? Eu sou morador da Zona Sul de Porto Velho, mas eu amo a Zona Leste. Mas assim, eu quero te falar uma coisa, Coutinho. Como deputado estadual, a gente acompanha muito essas questões aí de pessoas que estão numa situação difícil, né? Mas nós temos fundo de erradicação da pobreza que está em torno de mais de 10 milhões. O que falta também, às vezes, é projeto, o que falta também às vezes, o poder público, como você falou, fazer os devidos cadastros e também ter pessoas que tenham a força de vontade até de procurar verificar essa condição dela, que ela tem essa possibilidade de atingir também e ter esse direito de ter uma cesta básica, algo assim, né? Ser atendido pelo poder público. Mas a gente está aí sempre acompanhando essas discussões. Eu sou um deputado fervoroso quanto recurso público deve ser atendido às pessoas que estão em situação difícil, mas desde que esteja também com cadastro completo, que façam de uma forma coerente também.
A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Voltamos com o doutor João Viana, o cientista político. Nós, os bandeirantes de Rondônia, nos orgulhamos. Nós, os bandeirantes de Rondônia, nos orgulhamos. No bloco passado a gente estava falando sobre o Coutinho, né? Sobre as ações que ele fez, o Dia das Crianças. E também ele vai fazer agora o Natal Sem Fome, parabenizar o Coutinho. Mas agora a gente vai falar um pouco também de política. Nós estamos aqui com a presença do professor João Paulo e ele vai poder se apresentar, né, quem é João Paulo, para os nossos telespectadores e falar um pouco da política. Política essa que infelizmente a gente está vendo a cada dia ficar um pouco mais complicada no país. Mas, João Paulo, você tem uns microfones aí para a gente poder falar um pouco, né? Bom dia, deputado, bom dia aos telespectadores do programa Missão Rondônia. A satisfação é enorme estar aqui, né, cumprimentar o deputado Jesuíno Boabaide, jornalista Iane Baraúna, o Coutinho pelo belo trabalho desenvolvido na área social aqui em Porto Velho, né, tão carente, né, para essas crianças que tanto precisam da nossa sociedade, precisam de oportunidades, precisam de lazer, precisam de cultura, né. E cumprimentar também a vereadora, né, Ada Dantas, né, pelo convite, pelo honroso convite, né, pela oportunidade de estar aqui hoje. É uma satisfação, eu tive a grata satisfação de ser professor, né, na disciplina de Ciência Política, já há cerca de 10 anos, né, do deputado Jesuíno Boabaide e da vereadora Ada Dantas, né, no curso de Direito, e é muito gratificante ver a trajetória, né, percorrida pelos dois, né, como representantes e também de uma corporação, né, tão importante que é a Polícia Militar, e a partir daí para um trabalho para a sociedade no geral. E é difícil falar de política hoje, né? Quando a gente começa a falar em política, é aquela coisa, geralmente a mulher sai da conversa, a criança diz que política é coisa de velho, de careta, né? Ninguém quer falar de política, todo mundo já relaciona a política diretamente à questão da politicagem, e eu sempre digo a importância, né, para os meus alunos de separar fundamentalmente o que é política e o que é politicagem, né? Politicagem é a prática viciada da política, né? É o interesse pessoal, é o interesse particular acima do interesse coletivo, né? E política é uma atividade de vital importância para a vida das pessoas, né? A política organiza a vida em sociedade, a política, como diria aquele famoso poema do Bertold Brecht, o Analfabeto Político, é da política que depende o preço do feijão, da farinha, né? Da entrada do cinema, da passagem de ônibus, né? Então, apenas discutindo, debatendo e se importando com os assuntos de interesse público que nós podemos melhorar a vida das pessoas, né? Que nós podemos criar uma sociedade que seja capaz de fornecer igualdade de oportunidades, né? Fornecer condições básicas para que as pessoas possam progredir, alavancar, né? Enquanto cidadãos, né? Sem isso não há a mínima condição. Então a política, eu sempre, esse final de semana, conversava com um amigo muito próximo, e ele se dizia apolítico. Eu dizia, não, você não é apolítico, você pode ser apartidário. Apolítico ninguém é. Então, mesmo que você dê as costas para a política, as coisas vão continuar acontecendo. Então, você vai ser alvo das decisões políticas, você vai sofrer as consequências das decisões políticas, mesmo não participando, né? Então... Mas, João Paulo, assim, você como professor, você como tendo esse conhecimento vasto na questão política, você também não enxerga que, infelizmente, hoje a política ela está sendo praticamente exterminada, enfraquecida por algumas demandas ou por algumas ações de corrupção, por algumas pessoas que, como você bem disse, adentram na política para buscar benefício próprio, não para debater e não para buscar atender o pleito da sociedade. Eu, como parlamentar, eu estou assistindo a cada dia um enfraquecimento desse poder
que é o Poder Legislativo. Infelizmente, quando a gente assiste e quando a gente olha nas redes sociais, alguns já falando em intervenção militar, o que tu pode falar na tua concepção, na tua visão, com essa situação que hoje vive, com essas notícias de escândalos e escândalos de corrupção? O que você pode falar quanto à questão política também sobre isso? Não, eu concordo que realmente essa visão negativa, né, que dos acontecimentos, dos últimos acontecimentos, eles têm um impacto direto sobre a questão política, né? Mas, como já diria um pensador, para os males da democracia, só mais democracia, né? Então, eu ainda acredito 100% que para as dificuldades da vida política, a gente tem que resolver na arena política, né? Eu tenho um total respeito pelas Forças Armadas, pela polícia. O meu pai, por exemplo, é um militar da reserva. Agora, eu tenho também total consciência de que militar que quer entrar para a política deve se filiar num partido político e enfrentar eleições, como no seu caso. Isso é democrático, né? Sou totalmente contrário à ideia de intervenção militar. Se a intervenção militar fosse a saída para isso tudo, nós tínhamos criado os anjos depois de 64. E, na verdade, não criamos, né? Havia uma elite política, uma elite civil durante o regime brasileiro que continuou se beneficiando do poder, não os militares, né? Não os militares. Mas sempre houve no Brasil uma elite civil que se beneficiou em algum momento, né, do poder. Então, eu ainda observo que essas questões ligadas às práticas viciadas da vida política, e que não é um problema só brasileiro, o mundo enfrenta essa crise de representação, esse ceticismo em relação aos partidos políticos, esse ceticismo em relação à representação política. Isso só pode ser combatido, né, e vencido através da democracia, por intermédio da democracia, né? Eu acredito, deputado, que nós teremos eleição em 2018, até brincava outro dia em outro programa de TV, que ficaria muito agradecido já se nós tivermos eleição em 2018, né? Diante desses acontecimentos, os últimos, né, onde alguns militares, inclusive da ativa e da reserva, se pronunciaram favorável a uma possível intervenção militar, né? Há um dos artigos da Constituição que ele é muito ambíguo nesse sentido. Ele fala em preservação da ordem, né? Mas certamente que uma intervenção militar seria um retrocesso imenso para o Brasil, tanto do ponto de vista político, social, político no sentido da questão das liberdades civis, das liberdades políticas, mas como também do ponto de vista econômico, né? Uma pesquisa realizada por um cientista político brasileiro recentemente demonstrou que países onde atingiram certo grau de desenvolvimento econômico e social, não há possibilidade de ditaduras, né? Então, a ditadura, geralmente, a intervenção militar, ela ocorre em países muito atrasados do ponto de vista das condições sociais, das condições econômicas, né? João, nós vamos para um rápido intervalo, mas é rapidinho, e a gente volta mais com o João Viana falando sobre o cenário político do estado, de Rondônia e do nosso país. Nós, os bandeirantes de Rondônia, nos orgulhamos. Voltamos rapidinho e nós estamos aqui com João Paulo Viana, cientista político, hoje professor da Universidade Federal do Estado de Rondônia, que trouxe aqui os seus conhecimentos para todos nós. Pode continuar, professor? Não, nós falávamos sobre a questão hoje dessa crise política brasileira, né? Nós, a ponto de nós estarmos aí diante de algumas declarações sobre a questão de regime militar, de possibilidades, né, de retorno a uma situação, de um estado de exceção, etc, né? Eu não acredito que isso venha a se concretizar, pelo que eu falava agora há pouco sobre a questão do nível de desenvolvimento que o nosso país alcançou
em termos econômicos, em termos, né, sociais, em termos até políticos também. Acho que a transição política brasileira, a partir de 85 e consolidada com Fernando Henrique em 94, ela trouxe muitos ganhos ao país, né? Isso, ao contrário do que muita gente pode compreender, mas eu vejo que PT e PSDB tiveram um papel importantíssimo, né, para a consolidação democrática do país a partir de 94. Inclusive, o nosso sistema político, apesar de, logo após a Constituição de 88, terem surgido uma série de propostas de reforma política, reforma do sistema eleitoral, reforma do sistema de governo, né, presidencialismo, parlamentarismo, ou do sistema eleitoral proporcional por opções majoritárias, a partir de 94 nós tivemos aí digamos que uma consolidação, né, das instituições políticas, do ponto de vista, conversava até com o Coutinho a questão do bipartidarismo, né? Na eleição presidencial nós tínhamos quase que um bipartidarismo, guiado por dois grupos aí que estão desde 94 se revezando no poder. E olha, eu acredito ainda que há muitas possibilidades de PT e PSDB realizarem o segundo turno da eleição presidencial em 2018. Né? São dois grupos que vêm guiando a política brasileira desde meados da década de 90. Né? E do ponto de vista do desenvolvimento econômico, social, nós avançamos muito. Até 2014, quando o Brasil cai numa crise aí que se arrasta até hoje. Né? Ratificando, né, o que eu falava anteriormente, eu vejo que só através de eleições e com muita dúvida ainda, né, mas é só através de eleições que a gente pode sair dessa crise. Doutor, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor a respeito dos futuros presidenciáveis de 2018. Nós temos aí Lula e Dória, né? A gente vê ultimamente assim que o Dória deu uma estagnada, né? Ele vem perdendo aí a sua popularidade, e o Lula, de alguma forma, crescendo. Com todos esses ataques, com todos esses processos, eu quero saber que fenômeno é esse. É difícil a gente fazer previsão para 2018 ainda, porque o cenário está muito cedo. E eu acredito que o judiciário é um ator de grande relevância na eleição de 2018, né? Como já vem sendo há algum tempo. O judiciário assumiu, depois da Constituição de 88, Iane, um papel que anteriormente era destinado aos militares, no que diz respeito à mediação de conflitos entre executivo e legislativo. Então o judiciário tem um papel fundamental. E ainda mais quando a gente observa que o candidato que está à frente das pesquisas, no caso do Lula, né, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pode não concorrer devido a uma possível condenação em segunda instância. Então o judiciário é de fato um grande ator relevante na eleição de 2018. Se Lula concorrer, eu acredito que ele já estará no segundo turno, né? Resta saber com quem. E aí nós temos algumas opções, mais à direita e mais ao centro, né? Se tem esse bloco de centro-esquerda liderado pela candidatura do Lula, e o Lula, de fato, é um homem de centro-esquerda, tanto é que era aclamado pela elite empresarial brasileira, que não aceitava a Dilma, que tinha sérias resistências à Dilma, queria o retorno do Lula já em 2014, que acabou não ocorrendo. Um homem que negocia, que veio dos sindicatos, que tem essa habilidade da negociação política que Dilma não tinha de forma alguma, e foi inclusive uma das causas para a sua queda, essa falta de traquejo político, essa falta de diálogo e a incapacidade de lidar com o legislativo. As articulações. Exatamente, né? O Lula é um mestre em articulação. Agora, do outro lado, nós temos possíveis candidaturas do PSDB. Eu acho que é uma candidatura que tende a crescer muito, né? Porque pela questão partidária, como eu dizia anteriormente, né? Ao que tudo indica, será o Geraldo Alckmin, o candidato do PSDB. Né? A gente poderá repetir, inclusive, uma cena que a eleição de 2006, onde Lula e Alckmin foram ao segundo turno. Né? Mas nós temos também uma opção mais à direita, com o Bolsonaro. Né?
que ao que tudo indica também será candidato, porque está muito bem nas pesquisas, e é até uma questão mundial, que é um crescimento de uma direita mais conservadora, diante de um cenário de crise, de instabilidade, de incertezas, né? Nós temos uma direita mais, até, digamos que, outsider, né? Que é o caso do Dória, né? Que chega na política agora já com uma forte dosagem de marketing, né? Marketing pessoal muito forte, né? E tem caído agora consideravelmente, né? Você até comentava no início do programa, aqui entre nós, sobre essa queda do Dória, né? Como um cientista político, um colega de São Paulo, Carlos Mello, recentemente escreveu um artigo na semana passada, onde ele faz uma analogia com o Bolt, né? Que é o corredor, o famoso corredor dos 100 metros rasos, né? Uma das grandes características do Bolt era não queimar a largada e no final dos 100 metros chegar em primeiro lugar, né? Foi justamente o contrário que o Dória vem fazendo esses últimos tempos, né? Me parece que ele esqueceu um pouco de governar São Paulo e resolveu fazer campanha para presidente, né? Viajar pelo Brasil e pelo mundo, né? E essa, sem dúvida alguma, é uma das principais causas apontadas aí pelos institutos de pesquisa, né? Para a queda dele significativa, né? Para a queda significativa dele nos últimos tempos. Então nós temos um quadro ainda de muita incerteza. Tem também umas possíveis candidaturas do Ciro Gomes, tem uma certa candidatura da Marina Silva, né? O quadro é bastante complexo, mas eu acredito que essa crise só chegará ao fim com as eleições de 2018, né? Acho que o povo ele tem que realmente decidir sobre o seu destino, e é dando à soberania popular essa oportunidade que a gente vai conseguir tirar o Brasil dessa crise. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós teremos o deputado Giazino Boabadi fazendo uma pergunta ao João Paulo Viana. Voltando ao intervalo aqui com a aula do doutor João Paulo aqui falando para a gente aqui de política. Mas eu estava aqui fazendo aqui uma pesquisa, doutor João Paulo, e por que o nome Bolsonaro cresce a cada dia? Porque em 1964, a título de informação e conhecimento para todos, eu vou citar algumas conquistas que foram na época da ditadura militar, de 64, né, do regime militar. Vou dar exemplo. Vou lá para o final, que são tantas, são N's, mas vou dar alguns exemplos. Regulamentação do 13º, Banco da Amazônia, Sudã, Reforma Administrativa Agrária, Bancária Eleitoral, Habitacional, Ferrovia, Rede Ferroviária, ampliação de 3.000 para 11.000, rapaz, reforma do TCU, Polícia Federal, Código Tributário, foi tanta coisa. Olha só, quanto que era na época na Petrobras, que era, exemplo, a produção era de 75 mil, foi para 750 mil barris por dia. Então eu vejo assim o crescimento, João Paulo, do Bolsonaro. E Bolsonaro ele é capitão. Para quem não sabe quem é Bolsonaro, ele é militar da reserva, porque foi eleito a deputado federal há cerca de 27 anos, né? E agora está no parlamento, no Congresso, há praticamente 27 anos, né? Teve só um projeto aprovado por conta da condição dele, que é a condição dele de ser daquela forma um pouco radical, não, por falar e se expressar de uma forma diferente, e uma forma que o povo às vezes não, quer ouvir, por conta da esculhambação que a gente vive, infelizmente. Eu vejo que o Bolsonaro e a condição que o regime militar deu quando tinha um poder, não vou falar a questão da ditadura a sua essência, mas hoje o nome Bolsonaro cresce a cada dia por questões disso, que quando você vai fazer um estudo e uma análise, o que ocorreu em 1964 até 1988, você analisa que houve muitos avanços. Eu queria que o senhor pudesse falar sobre essa questão também, se defende que teve algum avanço em 64, não teve? A gente, deputado, principalmente na região norte, a gente tende a ver o regime militar com alguns ganhos, né, significativos em termos, principalmente aqui na região norte, porque eu falo sobre a questão da política de colonização da Amazônia, né?
Então, ainda mais o nosso estado, Rondônia, que é um estado conservador, e eu tenho até uma hipótese para isso, nós nos formamos enquanto organização política em dois momentos constitutivos da nossa história. Primeiro, na década de 40, quando nos tornamos território federal do Guaporé, sob a égide de uma ditadura civil, que era a ditadura Vargas, né? E posteriormente, em 81, ou no final de 81, início de 82, quando é fundado o estado de Rondônia, sob a égide do militarismo, do autoritarismo, né? Então, assim, é notório o impacto, né, do regime militar, de dois regimes de exceção, tanto da era Vargas, mas principalmente da era Vargas, do primeiro momento Vargas, né, do Estado Novo, né, quando Vargas vem a Rondônia, inclusive esses dias completou aí 1940, né? Então nós tivemos aniversário agora de quando Vargas veio aqui, 77. No início de outubro, né, 77 anos da vinda de Vargas a Porto Velho, né? O que possibilitou, que naquela época Porto Velho ainda fazia parte do Amazonas, né, do estado do Amazonas, era o distrito de Humaitá, se não me falha a memória, né? Os historiadores que me corrijam, né, se eu não estiver enganado, mas então, de fato, há no imaginário popular essa ideia de que o regime militar contribuiu muito para o país. Houve alguns avanços do ponto de vista da infraestrutura, isso Ponte Rio-Niterói, entre outros avanços, mas eu vejo que nada justifica o cerceamento das liberdades de expressões. A liberdade de expressão, da liberdade civil, a censura, a tortura. Isso me preocupa muito. E isso foi uma marca do regime militar, não só no Brasil, como na América Latina. Eu costumo até brincar que é muito fácil defender a ditadura na democracia. A democracia se pode tudo, né? Tudo dentro da lei. Agora, na Alemanha, por exemplo, qualquer saudação ao nazismo leva um indivíduo à prisão, né? Como eu disse, eu compreendo que as Forças Armadas têm um papel fundamental, né, para o país, papel de defesa, da ordem, da defesa do país, né? Agora, do ponto de vista da política, o militar que quiser entrar para a política, que seja candidato, que se filie a um partido, como no seu caso, né? Defender um regime de exceção é você diminuir a política, né? E certamente, se a ditadura, se o regime militar fosse a saída para os males que o país vive hoje, nós teríamos retornado à democracia pós-64, né, a partir de 85, com anjos na vida pública, e não foi isso que aconteceu, né? Muita gente às vezes fala, temos que voltar às disciplinas de OSPB, a educação moral e cívica, porque elas podem mudar a cultura do nosso povo. Aí eu pergunto, e essa geração que hoje tem 50 anos de idade, ou 40 e poucos anos de idade, que estudou educação moral e cívica, que estudou OSPB, eles mudaram a cultura política do país, do ponto de vista da corrupção? Não, né? Então, acho que isso se dá de outras formas, não com disciplinas específicas, ou não de cima para baixo, através de um regime que cerceie liberdade de expressão, né? Eu acho que é importante a figura de um Bolsonaro no parlamento eleito, né? Mas como o senhor bem colocou, ele representa, ele fala muitas vezes, se expressa de tal maneira que tanto é que está pagando aí alguns processos pela forma como ele vem se expressando, né? De certo modo, eu acredito que esse crescimento do Bolsonaro, que é evidente, né, já é o segundo nas pesquisas, ele se dá por duas questões que afligem a sociedade brasileira hoje, né? Que é, primeiro, a violência e, segundo, a corrupção, né? Então, a violência urbana é um fator hoje muito preocupante no Brasil, inclusive a sua área, né, pode falar até com mais clareza do que eu sobre esse tema, né? E sobre a questão da corrupção. Então, ele tem um discurso que ele dá saídas imediatas, né, para esses dois temas, que muitas vezes, como o senhor mesmo colocou, o que a população quer ouvir, né, o que ela necessita. Então, hoje, nós temos aí grandes metrópoles brasileiras que estão entre as cidades mais violentas do mundo, né? E, ao mesmo tempo, a nossa elite política chegou a um nível de corrupção vergonhoso, né? Que, na minha opinião, sempre existiu,
Mas, de certo modo, agora, com o avanço da imprensa e da própria democracia, começa a aparecer mais das órgãos de controle, etc. e tal. Então, eu vejo que aqui o crescimento do Bolsonaro, e também que isso é uma tendência mundial, seja com Trump nos Estados Unidos, seja com a família Le Pen na França, seja com a extrema-direita na Alemanha agora, essa tendência a esse crescimento de uma extrema-direita pelo mundo, né? E no caso brasileiro ele se dá principalmente por esses dois fatores, né? É um crescimento enorme, né, da violência urbana e a corrupção que a sociedade de fato não suporta mais. Então, é um discurso de forma imediata para esses dois problemas. Né? João Paulo, a gente tem só um minuto, praticamente um minuto, não? A gente está terminando o programa. Foi tão assim, tranquilo, tão espontâneo, né? Intenso esse debate. Mas eu queria que o Coutinho, porque divulgasse novamente o teu número, Coutinho, para o programa. Programa não, esse evento que terá social no final do ano, né? Que é o Natal Sem Fome, para você passar e convidar as pessoas para participar. E depois as considerações finais aí do João Paulo. Faça suas considerações finais. Bom, gente, agradecer a oportunidade aí, deputado Iane, a vereadora também agradecer a oportunidade. Prazer conhecer o senhor, professor. E volta de novo a você, amigo, que está em casa, que nos ajude nessa campanha Natal Sem Fome. Né? O telefone para contato é o 69-99216-5847. Tá? Você pode entrar em contato com a gente, se você puder doar uma cesta, a gente agradece muito. Se puder doar duas, a gente agradece mais ainda. Se não puder, não tem condição de doar uma cesta, doe em dinheiro, doe a quantia X, o que você puder doar. O que você doar juntando com outra pessoa, mais duas, a gente pode formar uma cesta básica. Né? Não vamos fazer... essa doação é somente em alimento ou dinheiro, tá? A gente não vai juntar roupa, esse tipo de brinquedo, nada disso não. Só alimento mesmo, né? Como eu falei anteriormente. Tá cedo a campanha? Não, tá cedo para você, mas quem está com fome já é tarde. Legal, Coutinho. João Paulo Viana, faça suas considerações finais ao telespectador do Missão Rondônia. Eu gostaria de agradecer novamente ao convite do deputado Jesuíno Boabaide, né, do jornalista Iane Baraúna, da vereadora Ada Dantas, né, pela oportunidade de estar aqui e debater. Eu acho que esse é o grande, a grande ideia da democracia, né? O debate, o diálogo, é esse incentivo à boa forma da política. Né? Então, a oportunidade de estar aqui, mesmo que debatendo questões sobre a ditadura, questões sobre a democracia, falando sobre a crise política brasileira, é levar ao cidadão informação, é levar ao cidadão condições para que ele faça boas escolhas, para que ele tenha, né, uma visão da política como algo necessário, como algo importantíssimo. Muito obrigado pelo convite, espero voltar novamente. Vai ser. Tchau, gente. Missão Tchau, gente. Rondônia fica por aqui.